Fala galera, JB, professor Alexandre mais uma vez. Vamos aqui hoje trabalhar alguns exercícios do livro didático com relação ao conteúdo de dilatação térmica, beleza? É um conteúdo que até serve para amanhã, né, no nosso teste de recuperação. Vocês possam estar revisando, né, a parte matemática e também a parte teórica, beleza? Então, vamos lá curtir o canal, dar aquele like, compartilhar, se inscreve no canal, beleza? Então vamos lá. Pegando a questão 1, né, do livro didático de vocês, é uma questão que vamos utilizar a dilatação linear, ok? Então ela fornece os dados, né, temperatura inicial, temperatura final, fornece também a variação de comprimentos, né? E aí quer saber o alfa, né, o coeficiente de dilatação linear, também dá o comprimento inicial. Então, galera, isso é uma questão em que você vai usar a equação direta, né? ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Bom, desta equação, o que nos interessa é o alfa. Então, tudo que está multiplicando ele, vai para baixo da equação, né? O L0 e o ΔT, que está multiplicando o alfa, vai para o denominador. Então, fica alfa igual a ΔL sobre L0 vezes ΔT. Então, substituindo os valores, né, de ΔL, de L0 e de variação de temperatura, né, e fazendo as continhas aí, claro, né, vocês estão em casa, podem fazer o uso da calculadora, né? Fazendo essas continhas, nós encontramos o valor de 170 vezes 10 a menos 4 vezes 10 a menos 3. Trabalhando aí com potência, né, nós chegamos ao valor de 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ok? Então é uma questão que você pode fazer de forma direta usando a equação. A questão 8 é uma questão, né, bem interessante, né? Ele dá aí os dados das barras A, B e C, dá os valores do alfa de A e do alfa de B, e aí ele quer saber, né, qual seria a temperatura para que a barra C ficasse na posição horizontal. Então só tem uma forma dessa barra ficar na horizontal, é que os comprimentos, né, final de A e B devem ser iguais, né? Então o comprimento final das duas barras deve ser igual. Então, aplicando isso na equação, né, nós ficaríamos com alfa de A vezes L0 vezes ΔT mais L0, certo? Mexendo aí com a equação, né, da equação geral da dilatação linear, igual a alfa de B vezes L0 de B vezes ΔT mais o L0 de B. Então, fazendo uns cancelamentos, passando um para o outro lado, nós chegaremos na seguinte equação, que a variação de temperatura é L0 de B menos L0 de A sobre alfa A L0A menos alfa L0B. Substituindo os valores, né, e usando aí a calculadora para que a gente pudesse chegar a esses valores, nós chegaríamos ao valor de 50 graus Celsius. Porém, isto é a variação de temperatura. Nós sabemos o quê? Que nós queremos a temperatura final. E a inicial dele era 42 graus. Logo, jogando na equação, nós teríamos 50, que é a variação, mais 42 da inicial. Logo, a temperatura final da barra, para que ela fique na horizontal, seria de 92 graus Celsius. Ok? Vamos lá. A questão 9 é uma questão de dilatação superficial. Está aqui à sua direita a equação, variação de área é igual a área inicial vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Lembrando que o beta é o dobro do alfa. Então, nesta questão, ele dá alguns valores, né? Ele dá o raio de 20 milímetros, ele dá a temperatura inicial de 8 graus Celsius, a final de 108 graus Celsius, ele dá o alfa do aço e dá o π. E quer saber qual é a variação da área. Então, é uma questão direta, né? Lembrando que ele fala de um disco, né, de forma circular, então a área do círculo é πr ao quadrado. Você deve lembrar disso aí lá do seu nono ano, né? Então, lembrando que a área, né,
πr ao quadrado. Como ele não deu beta, ele deu alfa, nós sabemos que o beta é o dobro, então fica 2 vezes alfa vezes ΔT. Substituindo os valores, né, e utilizando a nossa maquinazinha aí, e trabalhando com algumas potências, nós chegamos ali a 3,14 vezes 12 vezes 10 a menos 1. Trabalhando esses valores aí, as multiplicações, nós temos que a variação de área é 3,8 milímetros quadrados, ok? A próxima questão é a questão 11, também uma questão de dilatação superficial. Ele fala que um material hipotético tem 0,02 graus Celsius a menos 1, ou seja, ele está falando aí do beta, né? E aí ele quer que a gente determine a variação percentual da área sobre a inicial, né, de uma chapa desse material. Então, o que acontece? Ora, nós temos aqui que ΔS1, na verdade o ΔS nós chamamos também de ΔA, né? Eu coloquei aqui à sua direita, eu coloquei, né, ΔS sobre S1 ou ΔA sobre A0, que é o que a gente está acostumado a fazer, tá bom? Então nós temos o que? Nós temos que a equação da dilatação superficial diz que a variação da área é igual a beta vezes a área inicial vezes ΔT. Então, se eu pegar variação de área sobre A0, né, eu vou ficar com beta vezes ΔT. Ora, o beta é 0,02 e a variação de temperatura é 15 graus. Logo, nós vamos ter o que aí? Fazendo esse produtozinho aí, nós vamos chegar a 0,3 ou 30%. Certo? Esse 15, Alex, eu não estou vendo 15 na questão, é porque cortou, tá bom? Mas na questão lá você pode conferir no livro didático, ele diz que ele aumenta 15 graus. Então vamos lá. Tá? Questão 18 do livro didático, ele faz algumas afirmativas e quer saber se é verdadeiro ou falso, né? Então, lê as afirmativas e tal. O orifício feito em uma barra metálica diminui com o aumento da temperatura, pois o orifício é oco, ou seja, não é feito de mesmo material que o restante da barra. Isso é falso, né? Os corpos ocos, ele se comporta da mesma forma do que um corpo homogêneo, né? Do que um corpo maciço, beleza? A questão 2, aumentando-se a temperatura de uma jarra de vidro, o seu volume aumenta como se o seu espaço interno fosse constituído também pelo vidro, ou seja, pelo mesmo material das paredes. É o que a gente comentou, né, nesse ponto 1. Os corpos que são oco, eles dilatam como se fossem maciços, né, como se fossem preenchidos pelo material, beleza? Então, uma invalida a outra, tá? Então, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. A questão 20 é uma questão, né, que a gente vai usar a dilatação volumétrica, beleza? Então ele dá alguns dados aí, né? Ele dá o volume inicial, temperatura inicial, final, não dá o gama, né? Veja que na sua direita, né, no seu canto superior direito, nós temos que a variação de volume é igual ao volume inicial vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes ΔT, né? E o gama é triplo do alfa. Então, aplicando a equação, né, substituindo os valores de V0, de alfa, né, que é o triplo, né, o gama é o triplo do alfa, e a variação de temperatura. Fazendo aí um jogo de multiplicações e de potências, né? 10 a terceira, 10 a menos 6 vai para 10 a menos 3, 10 a menos 3 mais 10 mais 2 dá 10 a menos 1. Então, fazendo um joguinho, você verifica que a variação de volume dá 10,2 centímetros cúbicos. Mas ele quer o volume final. O volume final, ele é a variação mais o inicial. Então, pegando 2.000 mais 10,2, nós temos um volume final de 2.010,2 centímetros cúbicos, ok? Bom, indo para a questão 24, também de dilatação volumétrica, ele quer que a gente encontre a variação do volume, né? Então,
pegando os dados da questão, né, ele dá o volume inicial, dá a temperatura inicial, dá a final. Ora, se ele quer a variação de volume, e dá o alfa, certo? Lembrando que ele é o triplo. Então é uma questão direta, galera, não tem o segredo não. ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Então nós temos 10 vezes 3, né, que é o triplo de 1,5 vezes 10 a menos 5. Fazendo essas continhas, nós chegamos a 441 vezes 10 a menos 3, ou 0,441 metro cúbico. Beleza? Questão bem simples. A questão 26, ela fala que em uma panela há uma quantidade de água na temperatura inicial de 1 grau Celsius, na pressão normal. Disse que ao ser aquecida, a água sofre uma variação de temperatura chegando a 3,5. Sobre o volume de água contido na panela, o que podemos dizer? Ora, com o aquecimento, o volume da água diminuirá. Ah, Alex, mas você está aquecendo, não deveria aumentar? Só que a água, né, ela tem esse comportamento chamado anômalo, né, anormal, doido, tá? Que varia de 0 a 4 graus. Enquanto a temperatura está aumentando de 0 a 4, o volume diminui, né? Isso acontece apenas com a água. Tá? Com outras substâncias ela vai, né, aumentar seu volume linearmente, ok? Mas a água tem esse processo aí, ok? Então, nesse processo o volume diminui, né? Consequentemente você tem aumento da densidade, tá? E isso aí é responsável por alguns fenômenos bem interessantes. Bom, a questão, a saideira, né? A questão 30 é uma questão que envolve dilatação dos líquidos. Tá? Ele diz que um recipiente de zinco tem coeficiente de dilatação linear, né? Dá o alfa. Ele diz que a 0 graus Celsius está totalmente cheio, então o volume do recipiente é igual ao volume do líquido, né? E diz que ao aquecer o conjunto a 200 graus, ele extravasa, ou seja, derrama, né? 12 centímetros cúbicos. E aí ele quer saber qual é o coeficiente de dilatação real do líquido, tá? Bom, aplicando aí, né, anotando os valores, nós temos o alfa do recipiente, nós temos a temperatura inicial, o volume, temperatura final, o quanto derramou, né, o volume aparente, e eu quero saber quanto é o gama real. Ora, eu sei que o volume aparente é igual ao gama aparente vezes o volume inicial vezes ΔT. Jogando os dados, né, nós encontramos o gama aparente igual a 0,5 vezes 10 a menos 3. Ora, mas eu sei que o gama real é igual ao gama aparente mais o gama do recipiente. Então, né, jogando os dados aí na questão e trabalhando com as potências, nós chegamos que o volume real é igual a 5 vezes 10 a menos 4 mais 0,051 vezes 10 a menos 4. Somando tudo, teremos um gama de 5,051 vezes 10 a menos 4. Ok? Bom, galera, espero que essas questões aí comentadas possam ajudar de uma certa forma, né, nesse momento em que as aulas estão de forma remota, tá? Revisa o conteúdo. Amanhã, né, essa quarta-feira, nós teremos aí mais uma atividade teste. Espero que vocês possam se dar melhor do que foi a nossa primeira experiência com a prova virtual de física, beleza? Se puder, fique em casa e não esqueça, sempre vale a pena estudar.